A informação que nós temos é que a Fiorentina, segundo a staff do jogador Ryan, está preparando para janeiro, quando ali inicia a janela de transferência, a janela europeia, uma proposta de cerca de 90 milhões de reais pelo jogador joia da base do Vasco. O Ryan, que teve muitas oportunidades esse ano no time titular, acabou ganhando, né, um holofote e tem chamado a atenção de clubes de fora da Europa, inclusive também do Lyon, né, do John Textor, mas a princípio a proposta vai ser da Fiorentina, do clube italiano. E 90 milhões pode se tornar aí a maior venda da história do Vasco. Com certeza, e a informação que nós recebemos é que o Vasco não vai hesitar, né? Não vai hesitar e não vai dificultar a negociação pelo Ryan no momento em que chegar a proposta pelo jogador em janeiro. Então, informação muito importante sobre essa venda milionária. Quero saber a sua opinião, torcedor. O Vasco, né, que sempre foi um celeiro, por isso que há uma importância muito grande de investir na base cruzmaltina. A questão, até a gente entra no assunto aqui sobre o investimento no CT Moacir Barbosa, sobre agregar a base ao time profissional, né? Está de olho nesses garotos, está sempre blindando esses garotos, é muito importante, até porque o Vasco é um celeiro de talentos, é um celeiro de jovens, sempre foi, revelou jogadores que hoje, inclusive, são ídolos do clube, né? E recentemente o Vasco teve boas vendas para o mercado, como propriamente o Gabriel Peck, o Marlon Gomes, o Egnaldo, foram vendas importantes. Hoje a gente está vendo aí o Egnaldo, o Marlon Gomes jogar, inclusive a Champions League. Então teremos aí, portanto, em janeiro, uma proposta formal pelo Ryan. Então desejar aí tudo de bom para o Ryan e para o Vasco, sobretudo nessa negociação, porque vai ser importante para o fluxo de caixa do gigante. Bom, agora vamos mudar aqui de assunto, falar sobre treinador, sobre a segunda reunião com o técnico Renato Gaúcho e a diretoria cruzmaltina nesta terça-feira. Tivemos uma reviravolta, porque a proposta salarial para Renato Gaúcho não agradou o treinador, não agradou o Renato, e isso acaba, portanto, esfriando a negociação. Renato ganhava no Grêmio cerca de 1,5 milhão por mês, e a proposta do Vasco era 50% a menos do que ele ganhava no time gaúcho, né, para ele receber cerca de 750 mil por mês no Vasco. Ele poderia, obviamente, trazer a sua comissão técnica, já estava acordado, né? Está inclusive na proposta do Vasco ele poder trazer a sua comissão técnica, 2 anos de contrato e com a garantia de o Vasco vender para um futuro investidor. Sabemos que nesse momento existem 3 investidores interessados na compra da SAF do Vasco, sobre o NDA, sobre o acordo de confidencialidade. Porém, caso o Vasco vendesse, né, daqui a alguns meses, nesse próximo período, nesse início de temporada, Renato Gaúcho teria garantia da sua permanência. O que pesa nesse momento para fechar, né, e o Renato Gaúcho está ainda pensativo quanto a essa proposta, mas a questão é que esfriou, por ele não se agradar da questão salarial. O que pesa nesse momento, de fato, é o valor abaixo, considerado abaixo pelo técnico do Vasco. Então a gente está aguardando, acaba que se tornou uma novela, basicamente aí pós 10 dias de encerrar a temporada, o Vasco ainda vive uma indefinição para o comando técnico. O que preocupa nesse momento sobre isso é o planejamento.
É óbvio que nesse momento, para o Vasco ter um novo treinador, para o Vasco contratar, para o Vasco trazer peças, e isso o Vasco deu liberdade na proposta para o Renato Gaúcho também, algo que ele faria parte de todo o planejamento. O que atrapalha essa indefinição pelo novo técnico é a janela, que vai iniciar no dia 3. Na última janela do meio do ano, teve a experiência de deixar situações para a última hora, e o Vasco, de última hora, ficou sem a principal peça, né? Que foram 2 zagueiros, ou pelo menos um zagueiro, ajuste no setor defensivo. Então, eu acho que, nesse momento, esfriou a negociação, essa é a realidade, e o Vasco vai buscar uma outra alternativa, ou, a princípio, iniciar o Campeonato Carioca, o Campeonato Regional, com Felipe Maestro. A gente vai aguardar a cena dos próximos capítulos sobre essa novela Treinador. Fala, rapaziada, saudações vascaína a todos vocês ligados no canal Sou Mais Vasco News hoje, e vamos para mais umas notícias do Gigante da Colina, notícia do Vascão, repercutir essa informação aí do BTB Esporte, né, que o Jonathan Santos trouxe essa informação sobre a possível venda de Rayan, e também Renato Gaúcho, que esfriou a negociação e provavelmente não fecha com o Vasco, tendo em vista que o Vasco ofereceu um salário de 750 mil reais a ele e a sua comissão técnica, metade do que ele recebia no Grêmio. Então o Renato Gaúcho vai avaliar a proposta do Vasco e deve dar uma resposta nos próximos dias. Então vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Eu, na minha opinião, acho que já deveria partir para outro, que é uma proposta vantajosa, tendo em vista que o Renato Gaúcho não vende um bom trabalho no Grêmio, mas é um medalhão, né? Um técnico grande que pode mudar algumas situações no Vasco, mas vamos ver, vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Deixa no comentário qual é a sua opinião sobre essa informação. E o Vasco tem outro interessado, e segundo o PVC, né, trouxe a informação que não é o dono do Mônaco que está interessado na SAF do Vasco. A informação é que Kyrgios Louis Dreyfus, dono do Sunderland, está interessado na SAF do Vasco. O Sunderland é o clube da Premier League também, é um clube intermediário ali, nunca está brigando por título, não compete muito com as grandes equipes da Premier League, e é um dos interessados nessa SAF do Vasco, segundo informações do PVC. Outras informações já dão conta que é o dono do Mônaco e do Clube Bruges, né, lá da Bulgária, salvo engano. E isso tem essa guerra de narrativa. Agora vamos aguardar o que é de verdade nessa situação. Tem o grego, o Marinax, mas agora tem esses caras aí. Tem o italiano, o Andrés Radzani, Marinax, e agora esses 2 russos, que são ruins de falar o nome dele, mas vamos aguardar para ver quem é que está interessado de verdade na SAF do Vasco. Valeu? Esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Tamo junto e fui!